Segunda-feira, você começa o dia, seus amigos dentro do carro, uniforme de trabalho, a caminho à morte. Encontra com esses rapazes. Mais duas vítimas inocentes da guerra entre milicianos e traficantes que disputam uma região na Zona Oeste. 2 trabalhadores foram mortos, um está lutando contra a vida. Eles seguiam para o trabalho na altura de Bangu, quando o carro deles foram interceptados. O carro foi interceptado por criminosos que fizeram vários disparos. Segundo as primeiras informações, pelo menos 15 disparos atingiram o veículo, mas a perícia estava sendo no local e quem atualiza pra gente os fatos é ele, Jackson Silva. Que covardia! Tô vendo aí, ó, se eu não tô enganada, a emergência do Albert Schweitzer, aí em Realengo, você tá em uma delas, onde foi levado o único sobrevivente, né? Boa tarde pra você. Olá, Isabelle Benito, boa tarde a todos. Iago continua aqui lutando para sobreviver. Infelizmente, as outras 2 vítimas não conseguiram resistir aos ferimentos. O Charles e o Davi. Isabelle, saíram às 4 horas da madrugada da comunidade ali do Catiri e seguiam para o trabalho, quando foram abordados ali na Avenida Brasil. Um carro com bandidos fortemente armados com fuzis. Atiraram contra o carro dessas vítimas. Infelizmente, mais vítimas dessa violência, dessa guerra, né? Entre traficantes e milicianos também. Daqui a pouco mais detalhes sobre esse crime bárbaro, Isabelle Benito. A suspeita é de que criminosos Jackson Silva, que disputam ali a área com milicianos, tenham confundido o carro dos trabalhadores com pessoas ligadas à milícia, ou ao contrário, não importa. Sei que eles foram interceptados logo nas primeiras horas da manhã, justamente como se fossem inimigos. E aí era tiro para todos os lados. A família do Iago tá por aí, porque o estado de saúde dele como é que é? Porque os outros morreram ainda no local, né, Jackson? Isabelle Benito, boa tarde mais uma vez. Bom, o estado de saúde do Iago é estável, tá? Graças a Deus ele tá bem. Aliás, ele é a peça-chave dessa investigação. Quero só começar, Isabelle, falando sobre como tudo aconteceu, tá? Às 3h30 da madrugada, essas 3 vítimas saíram de carro ali da comunidade do Catiri. Seguiam pela Avenida Brasil quando, de repente, foram abordados por bandidos armados com fuzis que estavam em outro carro. Esses bandidos atiraram contra o carro dessas vítimas, que desceu a ribanceira e parou do outro lado. Quem é que estava lá? O Davi dirigia esse veículo, o Charles estava no banco do carona e o Iago estava atrás. Repare só que na imagem do carro a gente consegue ver que os tiros foram principalmente no para-brisa, na direção ali do Davi também. E também tem ali uma parede também que ficou totalmente metralhada. Bom, segundo investigações, ainda está muito cedo para decidir o que aconteceu, mas há informações que traficantes ali da Vila Kennedy estavam sobrevoando com drone, monitorando esse carro também. Bom, mais detalhes, estou aqui com o sogro do Iago, vai falar com a gente também como tudo aconteceu. Graças a Deus, o Iago está bem, situação estável, né? Lamentavelmente, as outras 2 vítimas morreram no local, mas estamos torcendo para que ele sobreviva e revele o que de fato aconteceu. Sim, ele estava saindo para trabalhar, a gente não sabe quem foi que alvejou eles, são garotos trabalhadores, ele não tem nem tempo para ficar na esquina, porque quem trabalha em Ceasa sabe como é que é, chega de manhã e chega de noite, é o horário dele de todos os dias, o carro sai no mesmo horário, aí a gente fica agora à mercê disso. Era um lugar que todo mundo sonhava em morar. Jardim Bangu, Catiri eram os lugares bons de morar. Agora a gente fica entre a guerra. A gente não sabe qual roupa que vai usar, até roupa. Porque o rapaz lá da igreja lá também foi morto porque estava de preto, porque foi confundido com miliciano. Aí fica essa guerra na gente. A gente não sabe onde, o que faz, nem a roupa a gente sabe mais qual roupa vai sair. Então assim, tá um pouco difícil. Roubaram o meu carro lá em frente ao mercado. Até hoje não tive nem saber, sabe? Então assim, o que a gente faz? Eles roubam, eles matam, o que a gente vai fazer? E a gente fica assim. Agora foi meu genro, com filha pequena, com os filhos, e só sabe trabalhar. E onde que a gente vai parar com essas coisas todas? Infelizmente, estamos aí. Eu trabalho ali também. No meu trabalho agora, esses dias, também mataram o rapaz de lá perto, que era também de Uber, também foi pegar a filha dele, ia sair para trabalhar, mataram o cara porque foi confundido com o miliciano. E a gente fica no meio disso aí tudo.
A pergunta é, quem será a próxima vítima? É isso aí, quem será a próxima vítima? A gente não pode sair, a gente não pode ter um carro alto, não pode ter um carro baixo, não pode ter... E aí? Quem vai ser a próxima vítima agora? Não tem você saber se você sai, se você volta. Não sabe. Infelizmente, e agora sim, realmente está tendo muita polícia para lá e para cá, que a minha loja fica ali naquela rua do Catiri. Aumentou muito o policiamento, mas até o policiamento lá foi alvejado por bandido, que eles ficam ali na esquina. E a gente, que é morador, que a gente sai para trabalhar com ferramenta, a gente não sabe quem vai ser a próxima vítima. Isabelle Benito. Eu quero mostrar o seu Jaderson. Esse é o seu Jaderson, por favor, tá? Seu Jaderson teve muita coragem de falar porque é a dor da revolta. A dor da revolta de quem está acumulando, vendo que mora no local há muito tempo, que tem um comércio, que via o genro sair com os amigos 3 horas da manhã porque ia pro Ceasa, não era, seu Jaderson? Iam pro Ceasa, dividiam carona para conseguir chegar o mais cedo possível, né? Para aquela correria do box de cada um. Positivo. Não é isso? Para conseguir. Aí 3 horas da manhã, já não basta o medo. Eu vou falar aqui pela dor do senhor, mas pela coragem do senhor tá falando. Pela coragem da dor do que o morador não pode falar. O que o seu Jaderson tá falando é que a vida deles mudou da noite pro dia, sem saber qual é a cor que pode usar de blusa. Se tá usando preto é porque é miliciano, se tá usando carro vermelho ou coisa é porque é do Comando Vermelho. Simplesmente a estabilidade de terreno traz um medo absurdo. Esses bandidos, eles estão em guerra e no meio dessa guerra ficam pessoas que têm comércio, que vão pro Ceasa, que trabalham. Olha o carro dos trabalhadores. O seu Jaderson tá no papel, se é que a gente pode falar e não vai falar, mas nesse momento de esperança, porque o Jaderson, o Iago é o único genro dele trabalhador, é o único sobrevivente da morte de outros 2 trabalhadores. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a questão do que é o Catiri, o que o seu Jaderson não precisa falar com a boca dele. Eu falo com a minha boca o que é lá, eu falo quem são os covardes que atiraram. A gente sabe o que acontece naquela localidade. O SBT Rio denunciou isso que está acontecendo por lá. Seu Jaderson falou que a polícia, até a polícia muitas vezes daquela localidade, porque virou ponto estratégico de briga, de exploração do povo e morte do povo. O que aconteceu essa madrugada, a gente não pode fechar os olhos. Na semana passada, simplesmente um policial, 2 horas da manhã, com 1 hora de diferença, também na Avenida Chamada Brasil, foi morto por bandidos. Foi morto por bandidos, alvejado por bandidos. Livremente, onde você tem um batalhão de vias expressas que fica de lá pra cá, de cá pra lá, onde eles estão um pouco se lixando. A guerra entre eles e quem paga é o trabalhador que sai de madrugada, numa segunda-feira, com uma marmita na mão, simplesmente para chegar o mais rápido possível no Ceasa, para conseguir coisa fresca, para conseguir desconto, para conseguir dividir a gasolina, para voltar e ter lucro. Para ter trabalho, para voltar para casa, para girar a economia, ser morto dessa forma. 15 tiros no para-brisa, no mínimo, que o Jackson tá falando. O senhor tem noção, o Iago, o senhor chegou a ter noção, o Iago viu, o Iago falou, provavelmente a perícia vai dizer, mas ele deve ter sobrevivido porque ele estava no banco de trás. Os 2 da frente, não teve nem como, olha a imagem que triste, não tiveram nem como se defender, né? Não teve nenhuma chance. Não teve chance. Isso aí, ele sobreviveu porque parece que eles não viram ele se abaixou. E é isso que você está dizendo. Você acha que às vezes a gente não fica com medo de falar, mas é que eu não estou aguentando. Ninguém quer falar, mas e aí? Até quando ninguém vai falar? Até quando ninguém vai botar a cara? Ali os parentes estão todos ali atrás, todo mundo chorando. Estavam colocando no Bangu ao vivo, estavam colocando nas coisas que ele morreu, que o Iago morreu. Ele não morreu, ele está aqui, entendeu? E quem vai ser a próxima vítima? E o que a gente vai fazer da nossa vida? Morar no Catiri, morar no Jardim Bangu, era um sonho meu de morar. Era um sonho meu de estar. E aí? É um sonho corrompido, agora a gente sai, não sabe se volta, e a gente trabalha, sabe, fica nessa guerra toda. Só que assim, igual agora, esses tempos que teve, aquele rapaz que foi morto lá foi na minha igreja. O meu pastor, ele não tá aguentando nem, ele tá com problema. Ele foi morto do lado dele, cheio de tiro, só porque o cara estava de preto. Até quando vamos se calar? Até quando vai ficar aquilo ali? Não é possível. Será que tudo é essa ganância de dinheiro, de poder, de coisa? Como é isso, gente? Será que uma vida não tem valor para ninguém? O trabalhador não tem valor? Peraí, falamos exatamente sobre isso. Veja só. Olha como a violência está interferindo na parte psicológica das pessoas do Rio de Janeiro. O pastor desta igreja, o Davi também era evangélico, tá? O Charles seguia para Botafogo, ele era porteiro também. Então a família está abalada, ou seja, está todo mundo com problemas psicológicos. Ninguém aguenta mais essa guerra.
Positivo. É o que está acontecendo. Ninguém está aguentando mais essas guerras. Não tá, porque a gente sai para trabalhar, a gente sai para ganhar o nosso pão. E aí, agora eu não posso comprar um carro, eu não posso sair com a roupa. É uma coisa surreal, gente. Como é que é isso? E ninguém fala, ninguém vê. Como é que eu vou virar as costas para uma situação dessa? Que isso? Eu moro em Bangu na minha vida toda. Morei na Vila Aliança, morei coisa. Fui morar agora, estou morando no Catiri. E a minha casa ainda é no mercado. Pô, roubaram meu carro em frente à minha casa. Quando eu cheguei, o meu carro já não estava mais. E aí, sabe, é sonho. Pessoas que saem para trabalhar, para voltar, para ganhar o pão de cada dia. Ele tem uma filha pequena. A gente estava no churrasco ontem. A gente estava todo mundo junto. Se o cara tivesse morrido, tomou um tiro no peito, saiu no outro lado. Então, assim, sabe, é revoltante. Eu peguei a loja agora, não tem 3 meses, tá lá fechada. Porque às vezes, eu tiroteio perto. Agora, esses dias que mataram o cara, foi perto da minha loja. E toda hora a polícia, tá tendo até policiamento, aumentou legal. Só que aí, o que a gente vai fazer? A gente não sabe o que fazer, eu não sei o que falar, eu não sei o que fazer. Eu tô aqui realmente por todo mundo de lá, até pelos moradores. Jardim Bangu, querendo ou não, era uma área nobre que todo mundo queria morar, igual eu estava falando aqui com o rapaz. Poxa, era um sonho. E agora? Que isso? Quantas casas boas, quanto de dinheiro foi investido no sonho. Tá tirando o sonho de todo mundo. Não é só de pessoas numa... Tem muito polícia, tem muito... Que todo mundo sabe que ali é uma área que todo mundo... Os caras estão indo embora, porque... E aí? E aí a gente tá ficando, mas e aí? Quem vai nos ajudar? Quem vai botar a cara pra falar? E aí, até quando vamos ficar nisso? Entendeu? É revoltante, eu não... Sabe, é muita coisa. Se for falar, eu vou ficar aqui falando, sabe? Seu Jaderson, quem tá botando a cara é você, seu Jaderson. Com todo o respeito, o senhor tá tendo muita coragem da dor, da revolta. Tem uma loja, tem um carro roubado, tem o pastor da tua igreja, que tem uma fé. Pra ter uma fé, você tem uma saúde mental que ajuda bastante. Não consegue, porque vê o cara morrer do lado dele, porque tá vestido de preto. E a gente sabe o porquê. Tinha um ele porteiro... estava chorando, tem 2 dias que ele estava chorando. Chorando que ele tava aguentando nem fazer. Tem um porteiro... Tava nem aguentando fazer o culto, ele chorou no altar, o cara tá com... Meu pressão, Deus. Isso, positivo. É um porteiro que ia pro trabalho, que dava carona, eles dividiam esse carro. O Iago e o colega iam pra Ceasa, pra trabalhar na Ceasa 3 horas da manhã, saíam de casa muito cedo, provavelmente com a marmita. Quem é o Iago? Lembrando que, para reforçar, quem tá espalhando que o Iago morreu, o Iago é o sobrevivente. O Jadson é o sobrevivente. Positivo. O Iago, ele trabalha na Ceasa, ele trabalha em boxe, ele pega fruta. Quem são essas pessoas que o senhor conhece? Conta a história dele. O Iago, ele é um rapaz, não tem o que falar, sabe? Quando tem festa, ele me chama, às vezes eu nem vou. Até falei ontem pra minha namorada, falei, eu vou lá ficar um pouquinho com eles, que eu nunca vou. Aí fiquei com eles ontem e, sabe, o cara sai de manhã, chega de noite, carrega peso, tem 15 anos de Ceasa. O cara não é bandido. Os polícias chegaram lá pra ver ele e ainda ficaram com dúvida, sabe? Um rapaz desceu do ônibus, que a gente nem sabe o que é, deixou o telefone pra ficar com ele. O policial deu a luva pra ele ajudar lá. Porque o cara, não, vou ficar aqui. O cara falou que não é bandido, eu vou ficar aqui com eles. E ficou lá. E o cara tá preocupado, o cara não conseguiu nem ter psicológico pra ir trabalhar. O cara ficou lá pra ajudar ele, chamou a gente, ele conseguiu ligar pra esposa dele e todo mundo chegou. E tá todo mundo aqui. Quando colocaram agora nesse negócio de internet, né, é um giro rápido, colocaram que ele morreu, o pessoal tá chegando aqui tudo. Ele não morreu, graças a Deus, ele está vivo. Estamos aqui, né? Infelizmente, perdemos dois amigos que, infelizmente, veio a óbito e ele conseguiu sobreviver. É o que você falou, ele é um sobrevivente e, sabe, depois só ele para falar. Isabelle, olha só como aconteceu esse crime. O Janderson vai falar pra gente, descrever o que aconteceu. O carro seguia em direção ao centro do Rio. Isso. Quando foi abordado por bandidos. Olha o que aconteceu, veja só. Vieram seguindo ele. Vieram seguindo ele e não sei, né? Infelizmente a gente está nesse impasse, a gente não sabe se é de um lado ou se é de outro, mas enfim, que aconteceu o fato. A questão é que ele foi perseguido. Quando o rapaz tomou um tiro, ele estava na Brasil, ele se assustou e perdeu a direção e foi parar lá embaixo, bateu no poste, bateu lá e foi alvejado. Os caras ainda foram lá e mataram os caras, entendeu? Porque ele só tinha perdido a direção, porque ele se assustou o motorista. Então, ainda teve o confere. Atiraram contra o carro, foram lá embaixo e mataram e atiraram mais uma vez. Isso aí. E foi onde que ele sobreviveu, que ele se abaixou ainda, né? Teve isso aí. Ainda teve que ficar quieto para sobreviver, porque foi muito tiro. Foi muito tiro que, infelizmente, quando a pessoa morre assim,
com certeza é alguma coisa de errado. Não, não é. Infelizmente, tomaram muito tiro sem nada dever. Porque às vezes, quando dá muito tiro assim, a gente sabe que às vezes deve. Os caras não deviam nada. Não devia nada, é trabalhador, todos eles, entendeu? Então, assim, infelizmente, o sonho, não só meu, de estar no lugar daquele, ou estar no Jardim Bangu, está sendo quebrado. Pessoas que gastou com casas boas, infelizmente, está perdendo valor. Ninguém quer ficar. Quem mora quer sair, infelizmente. Quem mora de aluguel já vai para outro lugar e toda hora é isso. E a gente está lá tentando sobreviver e agora eu tô aqui para desabafar, sabe? Perdi também meu carro e agora meu genro, minha filha tá ali chorando, tá com a mãe do rapaz. O senhor tá esgotado. De socorro também. É um socorro. Eu acho que eles não estão. Eu tô, juro. Esgotado. Eu tô esgotado. É esgotado mentalmente. Deixa eu perguntar, só pra gente falar pro pessoal aqui de casa entender o porquê você tá esgotado, e a gente vai explicar aqui no estúdio, tá, Jackson? E vou pedir a sua colaboração daqui a pouquinho. Mas eu quero entender, o Iago, ele é sobrevivente, ele abaixou assim que ele viu o amigo ser alvejado. Sobrevivente. Ele tomou algum tiro, dos 15 tiros atravessam, porque a gente vê na lataria, atravessa tiro de todos os lados. Algum tiro acerta o Iago, onde vocês têm informação agora? Ele tomou no peito que atravessou, entendeu? Ainda bem que ele é forte, o peito dele atravessou. E tomou no pé, que arrebentou o pé dele ali. E tomou mais uns 2, 3 tiros. Se eu não me engano, foi 5 ou 4, alguma coisa assim. Ele tomou tiro, entendeu? Só que, graças a Deus, ele está sendo medicado, está sendo operado. E vamos ver como é que vai ser daqui pra frente, qual vai ser a resposta do médico, né? O que está acontecendo? Mas ele foi alvejado no peito, na perna dele abriu, não sei se quebrou o osso, ficou para fora. Sim. Meu Deus, eu vou falar com o delegado aqui, porque pra gente entender, e vou pedir pro... O senhor não precisa se expor, que o senhor já meteu a cara com coragem para falar do esgotamento de uma população que não aguenta mais. O Catiri era uma área que até então, ali o Comando Vermelho se expande. Carregosa e Jackson Silva me ajude. A gente, com exclusividade, a partir de denúncias de moradores e também de um acontecimento que teve por lá, eu não me lembro, a gente mostrou que o Catiri é tipo, o Sapê é tipo aquela perto da Vila Operária, que são pontos em que o Comando Vermelho tenta tomar um maciço, ou seja, o outro, e ainda tem uma outra facção que se segura nessas localidades. O Catiri, até então, ficou como um reduto ainda muito forte da milícia. Esse depoimento do pastor que viu o cara ser morto e os caras falaram que você é miliciano por estar vestindo preto, isso leva a crer que quem está tentando tomar o Catiri? O Comando Vermelho. Se isso tem a ver com essa situação aí, a gente não sabe. Mas fato é que, por um motivo que é o modus operandi do Comando Vermelho, botar o terror, matar como fizeram na Gardênia Azul, trabalhadores, para botar o terror de que tem que aceitar o nosso império aqui dentro, todas essas coisas levam em consideração até a perícia de local desse tipo de crime, Marcelo Carregosa. Você vê, assim, é triste esse grito de socorro, né? O que acontece nessa região. Ele está pedindo socorro, ele está esgotado. Essa região, ela historicamente, ela é sempre dividida por todos os tipos de facções criminosas e crime organizado que a gente tem no Rio de Janeiro. Então, tem todas ali dividindo espaços com uma distância relativamente pequena, né? Então, sempre foi um local mais ou menos instável, né? Só que agora você tem um processo expansionista, principalmente de uma facção. E aí você, como funciona essa dinâmica muito típica de terror? Porque o crime organizado aqui, como ele funciona? Ele toma o território, ele tem o que a gente chama de nomes da terra, né? Ele toma o território para ele. Então, no momento que o território é dele, a primeira coisa que ele faz o território dele, ele fortifica. Então você vê que as comunidades todas do Rio de Janeiro são fortificações do crime organizado que está ali. E isso independe de qualquer facção. Isso já é uma coisa que não só dificulta a atuação policial, como também dificulta esses ataques. Isso cria uma segunda dinâmica, que são esses tipos de ataque, que como é difícil esse ataque direto da facção de tomar, eles começam um desgaste. Como é o desgaste? É ataques isolados. Esses ataques isolados normalmente vão acabar dando esse resultado. E o medo e o desespero e a revolta de uma população que vai escalando. Jackson, daqui a pouco eu vou voltar com mais comentários. Daqui a pouco tem a reportagem. O que a polícia tem até agora? Porque eu sei que você acompanhou a perícia e você... Gente, o carro tá com muito tiro. O que a polícia tem até agora? Jackson. Você
Bem, vamos lá. Pelo menos 20 tiros atingiram o veículo. Pelo menos 20 tiros, tá? A investigação começou, ainda não tem o resultado disso, porém, a polícia já sabe que o traficante que tenta invadir ali o Catiri é Jorge Alexandre Cândido Maria, o Sombra. Ele ali domina a Vila Kennedy, quer invadir o Catiri também. Bom, resultado dessa guerra, 2 vítimas morreram, infelizmente, na madrugada de hoje. Gravamos com um parente do Davi. Vamos ouvir o que ele falou. Olha, explicar o que houve a gente não sabe, porque ele estava indo trabalhar, o carro dele foi alvejado com um monte de tom de tiro, ele foi morto e o outro, mais 2 colegas de trabalho também. Um foi morto, o outro está no hospital. Mas aí o que aconteceu a gente não sabe, tá entendendo? O que está no hospital teve um tiro no pé, outro na perna e um no peito, que atravessou o peito dele, o banco onde ele estava, mesmo ele estando agachado no banco de trás do veículo. Daqui a pouco, todos os detalhes, reportagem, e eu volto ao vivo com o Jackson Silva. A história dos 3 trabalhadores nessa segunda-feira triste, que são mortos por bandidos nessa guerra entre milicianos e traficantes. Rodou. Davi Castelos, de 38 anos, e Charles Queiroz, de 52, foram baleados e morreram na hora. Ele foi morto e o outro, mais 2 colegas de trabalho também. Um foi morto, o outro está no hospital. Nunca imagina que vai acontecer, né? Com a gente ou com algum familiar, né? Eles estavam nesse carro, que ficou metralhado. Os tiros atingiram principalmente o para-brisa. Eram 4 horas da madrugada quando as vítimas seguiam para mais uma dura rotina de trabalho. Nesse ponto, foram abordadas por homens que estavam em outro carro e armados com fuzis. Os bandidos atiraram várias vezes. Nesse muro, dá para ter uma ideia da violência dos criminosos. Um outro homem, identificado apenas como Iago, sobreviveu. Ele foi levado para um hospital da região. Ele estava saindo para trabalhar, essas coisas que estão acontecendo lá, a gente fica à mercê de tudo, a gente sai para trabalhar, ainda é confundido com bandido, com miliciano, com coisas que não tem nada a ver, a gente sai para trabalhar e acontece essas coisas toda hora. Agentes fizeram a perícia no local. Os corpos foram levados para o IML. Segundo a família, Charles era porteiro. Ele trabalhava em um prédio em Botafogo, na zona sul do Rio. Charles pegou carona com Davi, que seguia para o Ceasa, em Irajá, na zona norte da cidade. Os 2 moravam na comunidade do Catiri, em Bangu, zona oeste do Rio. A favela está em guerra entre traficantes e milicianos. O crime aconteceu na madrugada desta segunda-feira, na Avenida Brasil, em Bangu. Motoristas voltavam na contramão. A Delegacia de Homicídios investiga o caso. A polícia não descarta a possibilidade das vítimas terem sido assassinadas por causa da disputa territorial. Imagens de câmeras de segurança podem ajudar na identificação dos atiradores. Jackson agora tá ao vivo e vai mostrar pra gente. Jackson, vai que é tua, tá? Impressionante que você teve, mostrar as marcas, o tanto que foi de tiro. Aí o carro atravessou, os caras desceram e ainda assim continuaram disparando tiros contra um carro que não tinha ninguém armado, ninguém trocando tiros com eles. Isabelle Benito, boa tarde mais uma vez. Eu estou no local do crime, quero contextualizar como tudo aconteceu. Veja só, Davi vinha aqui da Avenida Brasil com os amigos. Segundo informações, traficantes da Vila Kennedy fica a poucos metros daqui. Teriam identificado o carro de Davi e, segundo as primeiras informações da polícia, os traficantes teriam imaginado que dentro do carro estariam milicianos. Confundiram Davi e os demais como milicianos. O que aconteceu? De lá, eles atiraram contra o carro de Davi. O carro veio de lá dessa pista, da Brasil, atravessou por aqui. Tem uma ideia, tá? Já com marcas de tiros. Agora vem pra mim, Pedro Mota, só um instantinho, por gentileza, que eu vou atravessar aqui, para o Pedro conseguir mostrar a marca de tiros nesse muro. Olha só, Isabelle, para ter uma ideia. Desde o Brasil, eles atiraram contra o carro e aqui atiraram mais ainda. Olha só, dá para ter a dimensão da marca de tiros contra esse veículo, que ficou totalmente metralhado. E detalhe, tá? Segundo os moradores, os tiros de fuzil também atingiram as varandas das casas, que ficam a poucos metros daqui. Então, para ter uma ideia mais ou menos,
Os traficantes, segundo as primeiras informações, né, da polícia, seriam de onde? Da Vila Kennedy, fica a poucos metros aqui, mostra por gentileza, ó. Seria bem pertinho daqui, da Vila Kennedy. Os traficantes usaram um drone para identificar o carro saindo do Catiri e de lá seguiram até aqui, imaginando que o Davi e os demais fossem milicianos. Portanto, eles atiraram contra o carro e mataram esses 2 moradores, infelizmente, Isabelle e Benito. Eu gostaria de agradecer a sua participação, Jackson Silva, e você que trouxe em detalhes, trouxe seu Janderson. Não tem mais como. Não tem mais como, algo tem que ser feito. A disputa dessas facções, independentemente se é tráfico, se é milícia, a disputa dessas áreas, onde não são mais pequenas áreas, é um Rio de Janeiro inteiro em guerra, onde as pessoas não podem ter comércio, porque elas simplesmente não sabem a quem pagar diante de uma estabilidade de poder paralelo. Pessoas que você tem, como a gente teve ali o depoimento de um pastor que tem uma fé muito grande, um pastor que está ali para auxiliar as pessoas e consegue não mais nem trazer a palavra. Ele chora todos os dias porque ele viu ao lado dele alguém que frequenta a igreja dele ser morto porque estava usando uma camiseta preta. Pessoas que não sabem mais qual é a cor que podem usar no seu bairro de nascimento ou no seu bairro de sonho de viver. Um pastor que não consegue levar a palavra de Deus, a palavra do amor ali para dentro daquela comunidade porque vê a violência. E muitas vezes de pessoas que usam o nome de Jesus para conquistar, com complexos de Israel, com isso e aquilo. Seja quem você for, você é um criminoso da pior espécie. E o caso desses 3 trabalhadores hoje na avenida chamada Brasil, uma das principais vias, num local onde eu não vou aqui nem... Eu vou ousar, não. Eu vou bancar, que eu sempre tive peito para bancar. Esses caras são tão covardes que muitas vezes eles não confundiram esses meninos com criminosos. Já aconteceu na Gardênia. Eles simplesmente usaram esses trabalhadores para ter uma força de poder de terror contra quem ainda insiste em perpetuar ou na cabeça deles de acreditar num outro poder paralelo. É como se fosse assim, matamos os 3 ou tentamos matar 3 trabalhadores porque a gente pode fazer com qualquer um, porque a gente quer mandar aqui, a gente é dono daqui, a gente explora você. Pode até ser que a polícia desmonte a minha versão, mas eu me lembro muito bem do seu Sebastião, da Gardênia Azul, que a gente colocou aqui com exclusividade, que morreu em cima dos galões de água dele, manchado de vermelho, porque ele simplesmente... A Gardênia estava sendo ocupada pelo Comando Vermelho e não podia nem ser chamado de Gardênia Azul. E ele comprava 1000 anos do mesmo fornecedor. E ele não entendeu a dinâmica da mudança de poder naquela localidade. Não que um é melhor que o outro, todo mundo é refém de vagabundo. Mas o que eles estão passando é surreal. E o que se faz diante do surreal? Bate na mesa. Tem aí, ó, bate na mesa, bate no peito. Alguém tem que lidar com o ônus da história. Alguém tem que botar. O cara botou a cara morando em comunidade. Vocês que nem vão em comunidade não vão ter peito para entrar e tomar decisão? Quando a doença é grande, o remédio pode matar. Mas se não tiver o remédio, o desespero pega e ela propaga. Isso daí é bicho que não dá só, não é endêmico, é pandêmico, vagabundos.